Pessoal, a gente vai falar sobre gestão de estoques, especificamente sobre a avaliação deles, ok? Semana 1ª, dia 2. Primeira questão vai falar sobre a manutenção de grandes quantidades de materiais em depósito é vantajosa devido ao fato de reduzir os custos de armazenagem. O que você acha? Você é o gestor dos estoques. Você acha que uma grande quantidade de material vai reduzir os custos de armazenagem sua? E aí? Você acha que, por exemplo, você tem lá para você controlar 10 reis no papel A4 e agora você tem 10 milhões de reis no papel A4? Você vai ter os mesmos custos ou eles vão aumentar? Vai ter custos que são, então, diretamente proporcionais. Então, por exemplo, emprego de mão de obra, maiores espaços, seguros. Então, tem várias situações aí que vão de forma diretamente proporcional, ou seja, de modo que sobe a quantidade, sobe os custos da armazenagem, questão incorreta, portanto. Questão 2, é uma casca de banana. Vamos ver. A identificação e a retirada de itens obsoletos e também danificados, mantidos nos almoxarifados de uma unidade hospitalar, são atribuições administrativas. Para tirar, então, fazer a identificação, a retirada desses itens que são obsoletos e danificados nos almoxarifados são realmente atribuições administrativas. Mas devem ser uma obrigatoriedade. A tendência é que essas obrigatoriedades tornem as questões erradas. Tendência. Acompanhadas por um profissional especializado em saúde e medicina? Não. Deve ser acompanhado por profissional especializado em gestão de estoque. Por quê? Estou falando de itens em estoque mantidos em almoxarifados. A regra é que eles sejam aí identificados e retirados pelos gestores de almoxarifado aí, ok? Então não há essa necessidade aí, essa obrigatoriedade de ter profissional especializado aí na área de saúde e medicina quando tratar aí de almoxarifados em uma unidade hospitalar, ok? Veja que ainda ele está falando o quê? Está falando de itens obsoletos e danificados mantidos em almoxarifados em uma unidade hospitalar. Quais os itens? Ele nem informa, inclusive, nem informa qual item. Eu posso ter lá um toner, por exemplo, que não esteja obsoleto, mudou a tecnologia, ou está danificado, está mantido em almoxarifado. Eu preciso de alguém especializado, profissional de saúde? Não tem essa necessidade. Questão 3, a verificação da correta avaliação dos estoques. A avaliação dos estoques, eu vou verificar quanto eles valem financeiramente aí, ok? Ela pode ser realizada, pode ser tendência de que a questão esteja correta. Pode ser realizada por uma auditoria, pode ocorrer então essa verificação aí da avaliação dos estoques, pode ocorrer por uma auditoria, pode, a qual pode ser processada, entre outras, na área de produtos em processo. Posso, na área de produtos em processo, fazer essa verificação da avaliação dos estoques por uma auditoria? Sim, pode ocorrer na área aí dos estoques de produtos que são nem produtos, sejam os insumos, também pode. Então, pode ser, entre outras áreas, na área de produtos em processo, e também pode ser a verificação ocorrida por uma auditoria sem problema, questão correta, portanto. Questão número 4, casca de banana. Veja, o custo médio de um estoque é útil para equilibrar flutuações. O que é flutuações? O sobe e desce das condições de oferta e de suprimento ou dos preços. O custo médio ele serve para o quê? Trazer aí um equilíbrio dessas flutuações, ok? Para trazer um preço médio aí. Exemplo, preço 1, 2 e 3, a média foi quanto? 2, ok?
Então é útil para equilibrar as flutuações das condições aí de preços e não de oferta e suprimento. Então veja, dias, a avaliação dos estoques é feita através do custo médio, é a mais frequente. Isso aqui relativo à iniciativa privada. Por quê? A avaliação de estoques através do custo médio na administração pública, ela é mais frequente ou é obrigatória? Ela é obrigatória. Onde está previsto isso? Está previsto lá na Lei 4.320 de 1964, ok? Tem por base o preço de todas as retiradas. Qual o preço? Ao preço médio do suprimento total do item em estoque. Então todos os itens que eu estou tirando aqui, nesse caso aqui no meu exemplo, seria o que? A valor de preço médio, que seria os R$2. Então esse método age como um estabilizador, pois equilibra as flutuações de preços. Então vai equilibrar o que? Flutuações de preço. A questão está falando aqui, flutuações das ofertas, então flutuações de preço. Ainda esse método ao longo prazo reflete os custos reais das compras do material. Então, no longo prazo vai ter o que? Vai realmente trazer aí o valor cada vez mais real aí, ok? Então a questão está corretinha. Opa! Que corretinha, meu Deus do céu. Tá erradinha, porque não tem essas ofertas, não tem suprimento, pelo amor de Deus. É o que? Flutuações de preço. Então, condições de oferta e de suprimento, não, de preço. Questão número 5, a avaliação dos estoques, ela pode ser feita entre outros métodos. Por meio da avaliação do custo médio, a gente acabou de ver, sim, e pelo método aí FIFO ou PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, a avaliação, estou pensando em termos financeiros, pode ser pelo método do PEPS e também pelo custo médio, sem problema. Veja, segundo que a Venato, nós temos aí custos médios, avaliação pelo sistema PEPS ou o EPS e ainda pela avaliação pelo custo de reposição. Então são 4 os métodos aí. Então ele fala, entre outros métodos, tem esses dois, correto. Sexta questão, os custos de falta de estoque. Então faltou estoque ou ruptura, que é a falta de estoque aí, podem ser, indicativo de certo, podem ser determinados por diversos meios, entre os quais se inclui os seguintes. Então eu vou determinar aí os meus custos que eu tive aí por falta de estoque, lucros cessantes, resultantes da incapacidade de fornecimento, ou seja, eu não consegui vender para um cliente porque não tinha esse material em estoque, então lucro cessante. Perda de lucros geradas por cancelamentos de pedidos. Então, perda de lucro, o cliente ficou insatisfeito, não estava chegando material para ele, ele cancela o pedido. Custos causados pelo não cumprimento dos prazos contratuais, exemplo aqui, multa, prejuízos, bloqueios de reajuste, etc. Questão correta, portanto. Veja, então aí o Dias vai falar sobre os custos de falta de estoque ou de custo de ruptura da seguinte maneira. Então, por meio de lucros cessantes, custos adicionais, então causados por fornecimento em substituição com material de terceiros. Exemplo, na feirinha do Paraguai, você vai comprar um item lá de informática, por exemplo, o cara, eu não tenho aqui, peraí que eu vou lá buscar para você. Ele vai lá numa lojinha vizinha e pega o material, logicamente que o custo vai ser maior para ele, ou seja, o lucro vai ser menor, então ele vai ter um custo aí pela falta desse material em estoque, ok? O que mais? Por meio de custeios causados pelo não cumprimento de prazos, então vai ter multa, por exemplo, e custos aí por causa do que? Da quebra de imagem da empresa. Então várias empresas aí são famosas por não entregar seus produtos nos prazos, ok? Beneficia, portanto, a concorrente.
questão certa, portanto. Questão 7ª. O retorno de capital é indicador de eficiência da gestão de estoque de uma organização. Certo? Certo. É calculado, quer saber a fórmula? Por meio da multiplicação. Se eu falei de eficiência, é um insumo pelo outro, é um recurso pelo outro, melhor dizendo. Então, do lucro anual pelo capital em estoque. Então, aqui vai ser o que? A fórmula vai ser retorno de capital igual a lucro dividido por capital investido, ou capital em estoque, pode ser investido, ok? Então a questão está incorreta porque não é multiplicação, e sim divisão. Falei em eficiência, vai ter aí a divisão, que vai ser uma relação de um recurso pelo outro, ok? Então, lucro dividido pelo capital em estoque. Questão número 8. Os métodos de primeiro que entra, PEPS, primeiro que sai, e último que entra, primeiro que sai, o EPS, fornecem orientações para o controle do manuseio das entradas e também saídas dos itens estocados, e são também métodos de avaliação de estoques. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que o sistema PEPS, por exemplo, o sistema WEPS, ele é utilizado na manipulação dos bens, dos itens em almoxarifados. Para você olhar, o primeiro material que chegou vai ser o primeiro que vai sair. Então, primeiro que entra é o primeiro que sai, ou então o último que entra é o primeiro que sai. Então, eu posso estar utilizando esses dois métodos, um ou outro, para manipulação dos materiais e também para avaliação dos meus estoques, para saber quanto de valor que eu tenho aí no meu estoque. A avaliação financeira também é utilizado o PEPS e o WEPS. Então a questão está correta, portanto. Questão 9. Então, considere a tabela acima e julgar o item subsequente aí. Então, sendo o item em questão matéria-prima, e supondo-se que nas semanas 1 e 2 o valor unitário das aquisições tenha sido de R$2.000. Então vamos lá. Semana 1 e 2, compra, aquisição desses itens foi de quanto? R$2.000. Na semana 4, de 2.200. Então o valor de estoque desse item na semana 4, antes do processamento do material, será de quanto? Vamos ver. Então na semana 4, antes do processamento, o valor dele é de 2.200. Ele quer saber quanto que está aí. Então qual é o saldo, qual é o valor aí do estoque, ok? Vamos ver. Aqui, ó, primeira semana tinha uma necessidade de 30, comprei 30, saldo 0. Semana 2, necessidade de 2, compra de 2, saldo 0. Semana 3, necessidade de 0, compra 0, saldo 0. Semana 4, agora, necessidade eu tinha 8, comprei 8. Agora, antes de eu utilizar esse material que ele está pedindo, que ele está falando antes do processamento do material, qual é o valor em estoque? Então eu vou pegar 8, vai pegar os 2.200 e vou multiplicar por 8. Então 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, 0, 0. Então o valor do meu estoque será de 17.600, ok? Só isso. Terá sido de 17.600, questão correta, portanto. Questão 10, a última, derradeira. Uma administração de materiais adequada. O que
coordena a movimentação de suprimentos com as exigências da operação, deve aplicar o conceito de custo total às atividades de suprimento. Então ele está falando aqui que uma administração de materiais adequada, que coordena a movimentação de suprimentos com a exigência da operação, deve aplicar o que? O conceito custo total. Então, o que é o custo total? Eu vou envolver todos os custos relativos aí à minha área de administração de materiais. Então, tudo que estiver relacionado aí à administração de materiais vai estar aí envolvido para eu saber o meu custo total, certo? Para que isso? De modo a obter vantagem da oposição das curvas de custo. O que significa isso? Então veja, isso aqui é a curva de custo, exemplo. Oposição dela no custo vai ser quem? O famoso lucro, por exemplo, tá? Então veja, quando eu sei meu custo total, eu vou pegar aqui a minha curvas de custo. Se estiver oscilando, eu consigo pensar o que? Em compras aí, reposição dos meus estoques, sempre o que? Nos fundos, certo? Aqui dessa curva. Então, oposição significa aqui, ó, oposição das curvas de custo vai ter o meu lucro. Então, quanto mais eu pensar aqui, ó, mais para baixo tiver aqui, mais eu estou tendo de lucro. Por quê? Imagine o seguinte, a minha venda no mercado de concorrência perfeita, eu não sou, eu não arbitro preço. Então, o preço ele vai ser o preço do mercado. Então, se eu colocar lá um preço que eu quero vender, o pessoal não vai, por ser um mercado de concorrência perfeita, o mercado vai ter um preço tabelado aí pelos consumidores, por exemplo. Então, como que eu vou fazer para ter mais lucro? Eu vou estar tendo aí essa necessidade de aplicar aí o conceito do custo total nas minhas atividades, todas as minhas atividades de suprimento, ok? Imagina aqui, ó, se eu vou comprar aqui, ó, veja, o que aconteceu? Não estou tendo lucro. Se eu comprei aqui, veja, ó, lucrinho achatado. Então, eu tenho que ter esse conceito e aplicar o conceito de custo total para obter vantagem desta oposição das curvas de custo, que vai ser o meu lucro, portanto. Ok? A questão, então, está correta. Veja, o autor ele vai falar que uma boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimentos com exigências da operação. Então, isto significa então aplicar o conceito do custo total às atividades de suprimento, de modo a tirar vantagem da oposição das curvas de custo. Questão correta, portanto. E assim nós terminamos a nossa primeira bateria. Um abraço.